Opa! Oh, como assim tá encostando em mim? Galera, o vídeo de hoje, então, é respondendo uma simples, mas tão coisa pergunta. A gente briga? E aí? Bom, galera, mais um vídeo com um tema que pode estar interessando você. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você tem curiosidade em saber. Mais uma pergunta super simples que nos fazem... Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, porque é uma... A pergunta é, vocês brigam? Como que vocês lidam com as brigas? E respondendo numa simplicidade, sim, a gente briga. A gente na verdade brigava, né? A gente brigava muito, muito, sim, tipo, Sim. uma frequência bem grande mesmo, sabe? Mas eu acredito que foi fase, porque hoje, por exemplo, a gente tem uma frequência de briga muito menos e quando a gente vê que vai começar uma briga, a gente já começa a contornar a situação. Então, indo do começo, o que nos leva a brigar? No seu caso, o que te leva a brigar comigo? A falta de comunicação, de não me contar, ou às vezes esquecer de me contar algo, era um motivo que eu brigo ainda, tento... Que pra mim é uma bosta, porque eu esqueço. Eu falei em outro vídeo de como a comunicação é importante, mas naquele mesmo vídeo eu dei um exemplo de um dia que eu esqueci de falar o que eu tava fazendo, onde é que eu tava. E realmente, quando eu esqueço, principalmente quando eu falo que eu vou sair, né? Quando eu falo que eu vou sair, vou beber com uns amigos que me chamam. Amigas, né, no caso, que tem ao perto, tem muito mais mulher do que homem. Ela já... Como assim você não tá me contando onde é que você tá? O que você tá fazendo? E a gente acaba discutindo. Mas tem mais coisa? Além da comunicação? acho que... Às vezes quando ele conhece alguém e eu quero conhecer e não dá certo de conhecer, eu já acho que ele que não quis me apresentar a essa pessoa, porque eu sempre falo dele pra todo mundo e eu sempre quero que ele conheça todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, então eu tô sempre falando e já não tem isso tanto da parte dele, mas às vezes não é nem culpa dele. Então Sim. eu acabo meio que brigando isso por conta disso. Porque eu saio muito pouco também e faço muito poucos amigos na onde eu moro. Só que muitas vezes quando ela vem pra cá e fala, quero conhecer esses amigos e tal, eles estão ocupados, ou estão trabalhando, ou estão viajando. Teve na outra cidade que eu morava lá em Massachusetts, a gente combinou de fazer uma viagem pra esquiar e eu até chamei uma das meninas que eu comentava com ela, que eu conhecia. E não deu, porque ela também ia viajar pra outro lugar e fica aquele negócio, mas toda vez que eu venho não dá certo, então acontecia bastante isso também, a não compatibilidade de horários, de disponibilidade no caso. E também quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e o Renan ficou no Brasil e eu fui pra barzinho com as minhas amigas, fui pouco, foi umas 2 vezes, o Renan achava que era como no Brasil, que eu ia chegar num bar e que o cara ia cair matando em cima de mim. E não, aqui é totalmente diferente. Olha, se você é rapaz, a sua namorada quer ser au pair, e você pensa que se ela for pra um bar vai acontecer alguma coisa? Fique tranquilo. Gente... Os caras daqui, eles são muito devagar, pelos relatos das minhas amigas que fazem date, que saem com os caras, eles não beijam no primeiro encontro. Elas gostavam muito de sair com os caras, mais pra praticar o inglês e comer de graça. Então... É mesmo. Então, eu falava pro Renan, fica tranquilo, as meninas fazem date e elas me contam como que é, então vai dar tudo certo. E realmente, ninguém nunca chegou em mim, em nenhum dos bares que eu fui. Os caras são muito tranquilos. E claro que vai depender muito do lugar onde você vai. É, claro, né? Tipo assim, tranquilos, na boa. É que a cultura de respeito que eles têm com as mulheres diferente. aqui é muito diferente. Não é como no Brasil que você tá num bar, o cara chega, tenta te beijar, ou... Aqui a menina pode usar um shorts super curto. Nossa, as meninas que andam com a metade da bunda pra fora. Literalmente com a bunda de fora. E tá tudo certo, sabe? E o pessoal respeita. E ninguém fica olhando, falando, ô, lá em casa. Ô, não sabia que o moleque andava.
Então, no começo, o Renan meio que brigava comigo porque ele falava, nossa, você tá muito arrumada, por que você vai assim? Os caras vão chegar em você. Eu tentava explicar pra ele que não era assim. Só que ele também só foi se dar conta de que realmente não era assim quando ele chegou e ele viu que realmente não é dessa forma. Até as meninas aqui, elas não são assim de se atirar em cima. Bom, realmente, não são. De se atirar em cima. Esses dias até falei pra minha host, acho que isso eu nem comentei com você. Falei pra ela, nossa, se eu fosse solteiro e quisesse arrumar um green card aqui, eu ia passar fome e voltar pro Brasil, porque você vai dar oi pra pessoa, ela te ignora completamente. Então, fique tranquilo, se a sua namorada tá vindo ou o seu namorado tá vindo e você acha que vai acontecer alguma coisa porque é brasileiro e vão cair matando, não. Aqui, se você tá vindo da América do Sul, você é latino. Não importa se você é colombiano, se você é argentino, se é chileno, se é boliviano, se é uruguaio, paraguaio ou brasileiro. Você é latino. Só. E é legal que não é porque um cara ou uma menina chega pra falar comigo ou com o Renan que essa pessoa tá afim de mim ou tá afim dele. Às vezes quer só chegar pra conversar, pra trocar ideia, porque americano tem muito disso. De fazer amizade. De conversar, de querer trocar ideia, chega mesmo, independente da idade, sabe? Pode ser que você vai ver na sua host family também, vai ver todo sorridente conversando com alguém, com algum outro casal, com outra uma pessoa, você vai falar, nossa, devem ser amigos de tempos. Aí fala, o seu rosto chega em você, você viu que cara legal, conheci ele agora, ele já é isso. Então, tipo, é bem assim. Eles então, têm essa comunidade de vizinhança, de ser amigos, assim. É muito legal. Muito massa. Então, assim, a gente brigava bastante no começo. Eu acho que mais quando a gente tava no Brasil. Ele tava no Brasil e eu tava aqui. Por conta disso, porque ele não sabia como que funcionava essas coisas. Então, a gente briga sim, a gente é um casal normal. Sim. A gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas crises, mas nada que a gente pense em terminar ou cada um seguir a sua vida. A gente até teve uma fase bem difícil no nosso namoro. Eu acho que ali entre novembro a fevereiro. 4 meses bem tensos, bem pesados pra gente. Que ela acabou trocando de família, ela achou que ia dar certo uma coisa, acabou não dando, daí estendeu, foi para uma outra host family, que também não era muito o que ela achou que seria, e tipo, tava um pouco mais longe que eu, e eu trabalhando 10 horas por dia, em média 50 a 60 horas por semana, e quando tava off eu tava estudando ou trabalhando pelo computador, e tipo, aí comecei a ficar mais ausente, ela começou a ficar mais desesperada com a nova situação que ela tava, então ela começou a ter umas crises de ansiedade e começou a um clima um pouco mais ruim, que daí a gente começou a brigar mais, a gente começou a se discutir mais, a gente começou nossa, não dá pra explicar, foi terrível, pesado. Foi terrível, mas como a gente falou em outro vídeo também, eu acho que se colocar um no lugar do outro ajuda bastante. Sim. Porque teve muita gente que me incentivou a terminar com ela, inclusive a minha própria host family, da minha última família, falou que eu deveria terminar com ela pela situação que ela estava passando, que eu não merecia e tudo mais, que eu trabalhava muito, que eu não merecia isso e tal. Mas eu me colocava no lugar dela e falando, não, mano, eu tô com umas crises de ansiedade, por mais que eu esteja atacando a pessoa que eu amo, eu só quero um apoio, eu quero atenção. Então, tipo, segurei firme, confesso que algumas vezes eu cheguei a falar, não aguento, eu quero terminar, mas ela também foi sempre se colocou no meu lugar também e pensou, não, eu acho que eu tô atacando muito, tem que entender um pouco o lado dele também. Então a gente se resolvia, a gente sempre tentava se colocar um do lado do outro. Que a gente acredita que quando se tem briga, um relacionamento tem suas brigas, e todo relacionamento tem, não existe quem ganha ou quem perde. No final todo mundo perde, todo mundo sai machucado. Os dois perdem, uhum. Não adianta ficar naquela negócio assim, não, eu tô certo, ela tá errada, ou eu tô certo, ele tá errado, e não adianta, alguém tem que ceder, não importa se você tá certo, se você tá errado. Você quer ficar brigando? Ninguém quer ficar brigando, é chato, é estressante, acaba com o seu dia, te desconcentra do que você tá fazendo, você não tem ânimo pra fazer outra coisa.
Então, acaba. Acha que a pessoa tá certo e a pessoa tá batendo o pé? Tá bom, me desculpa, foi erro meu, vamos mudar de assunto, vamos planejar alguma coisa legal. Então, não tem a necessidade de manter a briga, de ficar pisando na briga. E se achar que a pessoa vai começar alguma briga, como já teve várias vezes da gente achar que vai extrapolar e vai começar uma briga, a gente fala, então tá bom, acho que não é o momento pra gente conversar agora, a gente conversa mais tarde, ou alguma outra coisa, E aí, e muda de isso assunto. tem evitado bastante as nossas brigas. E graças a Deus essa fase pesada passou. E o conselho que eu dou é isso, pra vocês se colocarem no lugar do outro, porque eu sou au pair, ele é au pair, então a gente passa pelas mesmas situações. São Sim. famílias diferentes, mas a gente tá todo mundo no mesmo barco. Então pode ser que tenha dia que eu estou bem e tenha dia que ele não está bem. Então, o fato de nós dois sermos au pairs e viver isso tudo junto é muito intenso, porque ser au pair não é flores, é bom, é legal, te dá muita oportunidade, mas não é fácil você conviver com uma família diferente, cuidando do filho dos outros, então tem que ter muita paciência, tem que se colocar no lugar do outro e ser persistente, que dá tudo certo. Outra coisa que nos ajudou bastante também, tanto o nosso relacionamento quanto o relacionamento da onde a gente mora, foi orar antes de dormir. A gente é cristão e uma coisa que a gente tem feito por videochamada mesmo, não precisa nem tá junto. Pessoalmente. Acho que a gente ora mais em videochamada do que pessoalmente. Mas a gente ora juntos, sempre que possível a gente vai na igreja juntos. A gente tá sempre fazendo planos para conhecer as Hillsongs daqui do Brasil, aqui dos Estados Unidos. Mas nos ajudou muito, gente. A gente começou essa frequência de oração diária antes de dormir quando ainda estava em crise, quando ainda tinha suas crises. E a gente começou e hoje, 3 meses depois de ter passado todas as crises, a gente sente uma diferença muito gigantesca. Grande, gigantesca. Então é isso. Se você gostou, sorry. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos aí. Se tiver alguma pergunta, algum vídeo que vocês queiram que a gente faça, deixa nos comentários, a gente vai estar gravando mais vídeo pra vocês. Beleza? Muito obrigado, galera. Então, nos vemos na próxima.